Olá, o fruto do Espírito. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ressalta a diferença e o grande contraste existente entre quem vive na carne e quem vive no Espírito. Sabemos que aquele que se diz cristão é nascido do Espírito, como o próprio Senhor Jesus disse a Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós temos a mesma natureza, e com ela as tendências pecaminosas. Mas há uma obra realizada no coração de quem permite, que desencadeia o que a Bíblia chama de novo nascimento. Isto não significa consertar os defeitos e pecados de alguém, mas nascer de novo tem um sentido de ressignificação da vida, interferindo e alterando radicalmente valores, princípios, intenções e conduta. E como identificarmos se somos nascidos do Espírito? Primeiro, é necessário entender que não se trata de uma total erradicação do pecado na vida de alguém, pois se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós. O verdadeiro sentido é não estar mais debaixo do poder e domínio do pecado. Então, se ainda somos pecadores, como saberemos se não estamos dominados pelo pecado? O fruto do Espírito é, na prática, o que predomina em nossos pensamentos, intenções e ações. E quando Paulo classifica essas coisas, ele chama de fruto. Observe que ele trata isto no singular, ou seja, não são frutos do Espírito, mas sim o fruto. Não são atitudes isoladas, mas um modo de vida com vários elementos e sinais que compõem um único fruto. Ao analisarmos assim, mediante a cada parte desse fruto, citada por Paulo, saberemos qual é a nossa real posição diante de Deus. O texto diz: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O apóstolo Paulo continua dizendo: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões e desejos. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. De fato, é um grande desafio andarmos no Espírito, pois a nossa carne grita em todo tempo dentro de nós para que satisfaçamos as suas tendências e paixões. Mas os que são nascidos de Deus subjugam as inclinações carnais para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A melhor maneira de conseguirmos isso é através da comunhão com Deus, produzida pela oração e busca por sua presença, além de nos alimentarmos diariamente das coisas que edificam, principalmente das Escrituras Sagradas. O desafio é, em meio a tanta correria, encontrarmos tempo para essa busca de intimidade com Deus. Mas saiba, trata-se de prioridade e sobrevivência espiritual. Certa vez um pregador disse: quer conhecer a prioridade na vida de alguém? Olhe a sua agenda. Portanto, não há desculpas plausíveis para justificarmos nossa falta de compromisso com Deus. Quando nos afastamos dele, o fruto do Espírito e seus gomos se tornam cada vez mais imperceptíveis em nós. A chama apaga, a fraqueza vem, o pecado volta a dominar. E o que fica evidente são as obras infrutuosas da carne. São elas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes,
os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com esta. E Paulo disse que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Oremos e nos esforcemos para que predomine em nós o fruto do Espírito e que a cada dia seus gomos sejam mais percebidos em nossa vida. Que Deus nos abençoe.